Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o doutor das plantas medicinais, Lucas Barbosa, e hoje nós vamos estar tendo uma aulinha sobre como preparar o verdadeiro suco ou sumo medicinal. Observe que nós não estamos falando de refresco nem de néctar, estamos falando do verdadeiro suco, verdadeiro sumo medicinal. Não adianta ficar tomando refresco, néctar e achar que terá um bom resultado medicinal, porque muitas vezes isso não ocorrerá. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui com vocês é a definição daquilo que não é o suco medicinal ou sumo medicinal. Definição de refresco. O que é que seria o refresco, conforme a nutrição? Gente, refresco ou bebida de fruta ou de vegetal é a bebida não fermentada obtida pela diluição em água potável do suco da fruta, da polpa ou do extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de açúcares. Os refrescos são diferentes dos refrigerantes com frutas e contêm uma quantidade de suco maior, porém inferior aos néctares. Além disso, o refrigerante é uma bebida gaseificada. No refresco, é permitido a adição de açúcar, corante e aromatizante. Então, além de ter uma diluição de um suco integral, seria uma diluição de um suco integral, você ainda pode ter adição de açúcar, corante e aromatizante. O mínimo de suco integral nos refrescos varia, mas normalmente vai de 10 a 20%. Com exceção do refresco de limão ou limonada, com no mínimo 5% em volume de suco integral do limão. Pessoal, olha só como tem pouco suco integral no refresco, só 10 a 20%. Tem todos aqueles problemas que nós já citamos. Definitivamente, refresco não pode ser considerado algo medicinal, né? Pessoal, existe um outro conceito que também não é suco ou sumo medicinal, que é o conceito de néctar. O néctar, ele é uma bebida não fermentada, obtida pela diluição em água potável de parte comestível do vegetal ou de seu extrato. A diferença básica é que o néctar não tem a obrigatoriedade de conservar todas as características originais de um suco natural da fruta. No néctar é permitida a adição somente de açúcar. Você não pode ter adição de corante e nem de aromatizante. Então é algo um pouco mais natural, mas ainda é o suco diluído e ainda pode e é permitida a adição de açúcar. A porcentagem mínima de suco integral que deve haver no néctar varia de 20 a 30% de suco da planta. Ok? Então, ainda é o suco diluído. Você tem 20 a 30% do suco integral da planta. E você tem a possibilidade de adicionar açúcar. Professor, ok. Então, qual seria a definição de fato de suco, professor? Eu vi que tem néctar, tem refresco. Mas o que seria suco de fato? Presta atenção. É uma bebida não fermentada, não concentrada, com exceção de alguns casos específicos, e não diluída em água. Então, aqui nós estamos falando do conceito de suco integral, o verdadeiro suco, é o suco integral. Tá? Não deve ser diluído em água, você não deve adicionar água. É obtido da fruta madura ou sadia ou parte do vegetal de origem por processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. Para mais de uma fruta processada, a nomenclatura correta é suco composto ou blend. Então, se você for preparar um suco integral de mais de uma planta, você deve chamar isso de blend ou de suco composto. Em relação à adição de outros componentes, é permitida a adição de açúcar, mas não é permitida a adição de corante nem de aromatizante. E essa adição de açúcar só pode ser feita se no rótulo do suco tiver o nome adoçado, estiver especificando que é adoçado. Lembrando
que no suco é proibida a adição de aroma e corantes artificiais. Pessoal, dentro da fitoterapia, no suco medicinal, nós não devemos adicionar açúcar. Tá? Essa é a orientação que eu dou para vocês. Não devemos adicionar açúcar. Agora, vamos passar para a definição de suco dentro de alguns documentos da fitoterapia, né, de sites de universidades, documentos aí que vocês vão ver da Unesp e até mesmo sites governamentais aqui do estado do Ceará, né, de onde eu faço parte. Pessoal, preste atenção aqui. Esses documentos, eles meio que se contradizem. É difícil da gente definir suco e sumo na fitoterapia porque há uma certa contradição entre esses documentos. Vejam só. Esse daqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele diz que suco é obtido a se espremer o fruto. Então, se você espreme uma laranja, um limão, esse líquido que escorre, ele é o suco, tá? O verdadeiro suco, suco medicinal. Já o sumo é obtido quando você tritura, olha só, quando você tritura a planta em pilão, quando você tritura no liquidificador, ou quando você coloca no centrífugo de alimentos. Para quem não conhece, eu tenho uma máquina dessa aqui em casa, gente. É muito interessante. Você coloca aqui a planta, a parte da planta aqui em cima, ela vai processar, o bagaço ela joga para trás e o sumo ela coloca aqui na frente, já filtrado, tá? Você não adiciona nada de água. Nada, nada, nada de água. É muito interessante para quem gosta da fitoterapia e para quem quer usar preparações, extratos realmente de qualidade. E depois desse processo de passar no pilão ou no liquidificador, você deve, claro, coar. E aí você pode utilizar aquele é uma espécie de tecido, né? Espécie de tecido que você coloca tudo aqui dentro, ou no liquidificador, você joga tudo dentro desse tecido, ou no pilão também, você joga tudo aqui dentro. E com as mãos limpas, né, previamente higienizadas, você vai espremendo e vai escorrendo o líquido aqui nesse recipiente, para depois você conseguir utilizar, tá? Então, quando você tritura, aí você chama de sumo. Quando você só espreme, você chama de suco. E aqui está tudo bonito, tudo bonitinho. O suco ou sumo ele deve ser preparado e usado no momento, é uma preparação extemporânea. Então você prepara e já usa o mais rápido possível, prazo máximo de validade de 24 horas. Você deve utilizar de imediato. Tá? A dose do sumo é a da planta fresca, que pode ser calculada como o dobro ou até o triplo, tá, pessoal? Da dosagem indicada para a planta seca. E o exemplo colocado é o gengibre, que tem uma ação desinfetante em ferimentos e cortes. Gente, documento perfeito. Concordo com tudo que foi dito nesse documento da Universidade Federal de Juiz de Fora. No entanto, você encontra outros documentos, até em sites governamentais, em que esse conceito ele é um pouco desvirtuado. Olha só. Suco é obtido espremendo-se o fruto. Beleza, espremendo-se. Ou passando numa peneira ou em liquidificador. Aqui você já vai triturar, né, gente? Você não vai espremer, você já vai triturar. Então aqui tem uma mistura dos conceitos. Deve ser preparado no momento que for usado. Até aqui tudo bem. Ok. Tem esse errozinho, né? Que quando tritura já seria sumo, não suco. E o sumo, você obtém-se o sumo socando a planta fresca em um pilão ou pano, tá? Tudo bem, você está aqui socando em um pilão, você está batendo ali, você está triturando, você está processando, beleza? Você não está só espremendo. Mas ele vai dizer aqui, ó, se a planta não tiver água suficiente, deixar de molho na água por 1 hora e depois socar novamente. Ele já está dizendo que pode adicionar água. Só que a adição de água deve ser mínima. Em seguida, coar o líquido resultante. Pode ser obtido também por escoamento espontâneo, como é o caso da babosa. Só que no caso da babosa, nós precisamos ter uma observação aqui, dizendo que aquele líquido verde amarelado ele é tóxico. Inclusive, ele é usado como laxante. Perfeito, pessoal? Então, seguindo o conceito inicial, o suco é obtido quando você espreme. Já o sumo é quando você tritura, processa e tudo mais. Só que tem um detalhe. Vou até dar um zoom aqui, ó, aumentar um pouquinho o liquidificador. Quando você coloca a planta aqui dentro do liquidificador, você tem que ter
a planta que tem mais água, se for um suco composto, é aqui mais próximo da lâmina. Porque se você não tiver, né, uma quantidade de água que pelo menos alcance a altura da lâmina, você não vai conseguir bater. Então, muitas vezes, o que eu acredito, né, que esse documento nos trouxe como orientação é que se você vai bater, por exemplo, no liquidificador, uma planta que não tem muita água, você pode adicionar água, no caso do sumo, que você vai triturar, mas essa água somente até chegar na altura da lâmina, no máximo até a altura da lâmina, para que você consiga fazer que o liquidificador funcione. Ok? Então, somente nesses casos. Bom, reduzindo aqui o tamanho. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários do vídeo, tá, pessoal? Ou na nossa plataforma do curso completo de fitoterapia ou do curso de preparações com plantas medicinais. Esse outro documento aqui, ele é da Unesp, ok? E ele diz que o suco é obtido se espremendo fruto, ok? Tudo bem, suco é obtido espremendo. Já o sumo da planta deve ser triturado. Maravilha. Num pilão, liquidificador ou numa centrífuga de alimentos. Eu prefiro a centrífuga de alimentos porque já sai o extrato coado, só pronto para usar. Se a planta apresenta pouco líquido, depois de 1 hora de repouso, acrescente um pouco mais de água e triture-se novamente, recolhendo o líquido liberado. Aqui ele já disse que no sumo você pode adicionar um pouquinho de água para conseguir processar ou triturar. O sumo ou suco deve ser consumido no momento em que foi preparado. Ok. E aqui eu trago alguns exemplos práticos para vocês. Prestem bastante atenção. Nós vimos que nós podemos usar uma centrífuga para preparar o sumo, um liquidificador, né? Um pilão, nós podemos bater no pilão para obter esse extrato. E depois a gente pode, se for aqui no liquidificador ou no pilão, a gente pode coar com aquele tecido específico para isso. Com as mãos higienizadas a gente vai pressionando esse tecido e vai escorrendo o líquido aqui para esse recipiente. E aí você tem coletado o verdadeiro sumo medicinal. Ok? Observem o seguinte, é possível fazer o suco ou sumo com várias plantas. E o que é interessante? O que é o ideal? É você não adicionar absolutamente nada de água. Porque o conceito de suco é esse. Você não deve adicionar nada de água. Somente se for extremamente necessário para que você consiga processar, como é o caso do liquidificador, que às vezes nem consegue bater, né, por a água não está tocando ali na lâmina, aí você pode usar esse processo. Beleza. Se não houver esse caso, se você conseguir processar sem adição de água nenhuma, aí você está fazendo o verdadeiro suco medicinal 100% perfeito. Então, claro, antes de fazer o suco, você deve higienizar a planta, lava bem direitinho, né? Se possível, passa a bucha ali com o detergente, deixa debaixo da torneira, escorrendo água, em abundância. Enfim, está bem lavada a planta. Se você quiser fazer o processo de retirada de agrotóxicos, existem alguns produtos que você pode comprar para estar fazendo essa remoção. Existem algumas técnicas, enfim, você deve somente utilizar a parte da planta 100% higienizada. Perfeito? Uma possibilidade de suco é o suco de rizoma de açafrão da terra, cúrcuma longa, tem uma atividade anti-inflamatória. Então você, com a centrífuga de alimentos, consegue colocar aqui dentro e recolher somente o extrato puro da planta. Gente, o suco ou o sumo são preparações excepcionais na fitoterapia. São preparações realmente muito boas, porque você está aproveitando tudo que a planta tem para oferecer de forma fresca. Né? E isso é muito positivo porque você consegue conservar ali muito dos princípios ativos. Pessoal, outra possibilidade é fazer o sumo de gengibre da mesma forma. Mas, professor, como é que eu posso fazer no liquidificador? Bom, aí você corta, pica, né? Ou no caso do açafrão. Se você não conseguir bater, adicione um pouquinho de água só até cobrir a lâmina para que esse processo aconteça. Da mesma forma, o gengibre. Você corta em rodelas, para não estragar o liquidificador, obviamente, né? E aí você, se não tiver muita água, se não conseguir processar, coloca um pouquinho até cobrir a lâmina.
No caso da centrífuga de alimentos, também você tem que cortar, né, gente? Porque senão você vai estragar ela com o tempo. Corta e coloca aqui dentro, já vai sair o extrato, o sumo, já pronto aqui, já filtrado. O pilão, ele não é muito usado hoje em dia porque você tem muito trabalho, né, gente? Para estar socando ali no pilão e tal, tem muito trabalho. Ele foi um pouco esquecido já que a gente faz uso da tecnologia. Perfeito. Aqui você tem, ó, agrião. Sumo do agrião ele é possível de ser feito também. Você vai precisar de uma quantidade muito grande de folhas, né, para fazer uma quantidade razoável de sumo, mas ele tem uma propriedade realmente contra a tosse produtiva muito interessante, né, para problemas do sistema respiratório. Ele é muito, muito bom mesmo. Outra possibilidade são sumos que têm um potencial gigantesco de reduzir a pressão arterial. Por exemplo, o sumo da beterraba. Nós sabemos que a beterraba ela é rica em nitrato, né? Quando a gente ingere, ela disponibiliza uma quantidade muito grande de nitrato. E o nitrato tem uma atividade vasodilatadora que faz com que a nossa pressão seja reduzida. Só que esse nitrato ele não pode ser esquentado, porque quando ele é esquentado, ele é destruído. Você não consegue aproveitar e nem ter os efeitos medicinais da planta. O suco ou o sumo, ele tem essa vantagem de você não precisar esquentar. A gente sabe que muitas vezes quando a gente esquenta uma preparação medicinal, os compostos ativos voláteis ou termossensíveis, eles são destruídos ou eles são desnaturados. Então, suco ou sumo são interessantes porque você não precisa esquentar. É uma preparação que aproveita tudo da planta, praticamente, menos as fibras, claro, óbvio, né? Elas são deixadas a grande parte para trás, mas você ali tem uma preparação fresca, super concentrada. O pepino é uma outra possibilidade de redução da pressão, o sumo dele, porque ele é muito rico em potássio. Tá? Então, esse balanceamento de sódio e potássio, quando a gente consegue equilibrar, a pressão tende a ser normalizada. O excesso de sódio faz a pressão subir, né? E a deficiência de potássio também. Então, você tem que equilibrar esses dois minerais para que a pressão seja normalizada. Quando você adiciona potássio, normalmente a pressão ela tende a reduzir. Outra possibilidade é o sumo do chuchu. Muitas pessoas falam da água do chuchu. Falam do chá de chuchu. Gente, a forma mais eficiente de utilizar o chuchu é na forma de sumo, tá? Porque aí você consegue concentrar todos os ativos. O chuchu também é muito rico em potássio. Então, é um dos mecanismos que fazem com que ele possa reduzir a pressão. Outra possibilidade é o sumo de uva roxa. Esse sumo também pode reduzir a pressão arterial. É extremamente rico em flavonoides e antioxidantes. Tá? Então, podem contribuir bastante com a saúde cardiovascular como um todo. Professor, eu posso fazer um sumo composto? Claro que pode. Você pode fazer um sumo composto. Você pode usar, por exemplo, um sumo de beterraba com pepino. Taninos, eles são componentes que costumam anular outros, né? Então, por exemplo, na uva tem muito tanino, no chuchu tem muito tanino. Essa combinação somente de beterraba com pepino parece ser mais adequada. Já em relação à uva, ela já tem uma quantidade mais de tanino e o chuchu também. Então, se você pode combinar esses dois, porque eles já são ricos em taninos de qualquer forma. Você combina a uva roxa com o chuchu, que aí realmente a tendência é que essa interação seja mais positiva. Perfeito? Nós temos aqui outros exemplos, como é o caso do hortelã e do abacaxi, que ajudam bastante na digestão. Nós sabemos que o abacaxi é rico em bromelaína, não é? Bromelina, e que tem uma atividade proteolítica, né, de digestão de proteínas mesmo, então facilita o processo de digestão. Só não é recomendado para quem tem úlcera, gastrite e tudo mais, esofagite, porque vai agravar ainda mais. Tem uma atividade debridante e o hortelã tem uma atividade carminativa muito interessante, né, digestiva também. Então, nós vamos unir os dois, fazer o sumo das duas plantas juntas. Realmente tem um potencial muito grande, tanto para reduzir a produção de gases, quanto para melhorar o processo de digestão. Você pode juntar os dois,
para fazer o sumo dos dois aqui na centrífuga de alimentos, ou mesmo colocar no liquidificador essas plantas picadas para que possam ser processadas. Pessoal, a casca do abacaxi pode ser usada também para fazer o sumo, tá? Menos essa parte aqui, ó. Você corta essa parte fora, lava bem essa casca, tá? Com a bucha, sabão, detergente, lava bem. Se tiver algum produto para remoção de agrotóxicos ou para amenização, né, dos agrotóxicos, usa também. Enfim, limpa, tenta usar de forma mais segura possível. Maravilha! Vejam a quantidade de opções que nós demos. Existem diferentes indicações para dosagem de suco e sumo medicinal. Vocês vão encontrar que para algumas plantas, essa dosagem deve ser de 10 a 20 ml de suco integral, suco medicinal, né, ou sumo, por dose. E essa dosagem poderia ser repetida até 3 vezes ao dia. Só que, pessoal, isso pode variar muito, tá? Eu não vou fechar aqui com vocês que essa dosagem só pode ser de 10 a 20 ml até 3 vezes ao dia, não. Ok? Porque vai depender da planta, vai depender da intensidade do problema de saúde, daquele sintoma, daquele sinal. Enfim, se você for dosar 10 ou 20 ml, você pode utilizar um copinho de xarope. Tem aqui as marcações. Normalmente é um copinho de 10 ml. Você terá um controle maior para isso. Em algumas outras situações, você poderá chegar a tomar meio copo americano de sumo ou suco, ou até um copo americano de sumo ou suco. Vai depender da intensidade do problema que você está vivenciando e da orientação do profissional especializado, né, ou terapeuta em fitoterapia, ou profissional de saúde habilitado a prescrever fitoterápicos e plantas medicinais. Bom, pessoal, qual a orientação de dosagem para uso desses sucos ou sumos medicinais? Em relação ao uso adulto, se você quer fazer uso de forma medicinal e contínua, você vai usar todos os dias, é interessante que você use de 10 a 20 ml por tomada. E repita esse processo até 3 vezes ao dia, ou de 8 em 8 horas, ou de manhã, de tarde e de noite. Tá? 10 a 20 ml, você pode usar um copo dosador de xarope para fazer essa medição. E repete esse processo até 3 vezes ao dia. Se você precisa de uma abordagem mais aguda, então você está com pico de hipertensão arterial, você precisa reduzir naquele momento. Você não tem muito tempo ali, você precisa fazer algo mais urgente. Precisa reduzir naquele momento, dentro de 1 hora. Então o que é que você faz? Você pode chegar a tomar até... Então você pode precisar tomar até meio copo americano de sumo ou suco medicinal para uma abordagem aguda. A depender do caso, se tiver uma intensidade muito grande, você precisar baixar, por exemplo, a pressão de forma mais imediata, você pode ter de utilizar, a depender da recomendação do profissional, um copo americano, tá? Inteiro contendo o sumo ou suco da planta medicinal. Isso vai depender do terapeuta que está te atendendo. É ele que vai te orientar em relação a isso. Abordagem mais de urgência, uma abordagem mais aguda. Pessoal, eu deixei a chia para o final porque muitas pessoas me perguntam, pacientes diabéticos, né? Em que situações adicionar a chia num suco? A chia, ela, quando colocada em contato com a água, ou quando triturada com a água, depois de um tempo ela vai produzir um gel. E esse gel, ele faz com que a glicemia pós-prandial seja menor. esse gel, ele consegue, inclusive, absorver para ele muitas substâncias químicas, muitos componentes químicos e até nutrientes, e segurar esses nutrientes por mais tempo ali no intestino. Inclusive, esse gel ele pode ajudar a dar uma maior consistência às fezes ou facilitar esse processo, no caso de diarreia, por exemplo, ele tornar
essas fezes um pouco mais consistentes. Então, para pessoas diabéticas, um suco contendo chia pode ajudar sim a reduzir esse pico de glicose pós-prandial, ok? No entanto, a chia pode roubar alguns princípios ativos que poderiam entrar na corrente sanguínea e exercer o seu efeito. Então, quem vai avaliar o uso da chia é um profissional habilitado. Observem que é possível fazer uso do sumo medicinal de outras formas. Eu vou até tentar ampliar um pouquinho essa imagem aqui para vocês. Olha só, pessoal. Deixa eu ver se melhorou. Observem que o sumo de algumas plantas podem ser utilizados para aplicar na pele, para aplicar em algum local afetado. Por exemplo, no caso da abóbora, você pode utilizar as folhas da abóbora, as folhas frescas, para queimaduras e erisipela. Você prepara o sumo, certo? Dessas folhas e aplica sobre o local afetado. Bom, pessoal, outra possibilidade, mais a nível popular, é o uso da folha da fortuna. Essa folha da fortuna, ela pode ser útil para o tratamento de gastrite. As folhas da planta podem ser utilizadas para fazer o sumo, e esse sumo ele pode ser diluído em água, em meio copo de água, o sumo de 2 folhas, é diluído em meio copo de água, e a pessoa pode tomar 20 ml até os sintomas irem desaparecendo. Observem que esse documento ele não estabelece uma frequência de uso, ele não estabelece uma posologia precisa. Mas ele demonstra que é possível, nesse caso aqui, ó, fazer o sumo da planta e diluir em algumas situações para poder tomar. Feito? Quem vai dizer se você deve diluir ou não, a depender da espécie da planta, é o seu terapeuta. O que nós recomendamos é que a definição do suco seja obedecida e que, se possível, não haja qualquer diluição para se fazer o tratamento. Era isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, que vocês tenham compreendido. O que é realmente sumo ou suco medicinal? A diferença básica entre os dois? Não é refresco, não é néctar, e que deve ser uma preparação para um tratamento, uma abordagem às vezes um pouco mais aguda, e que é uma preparação extemporânea, ou seja, nós devemos preparar e usar imediatamente. Esse é o verdadeiro suco medicinal ou suco medicinal. Um grande abraço e até a próxima.